Saudações a todos. De acordo com o regulamento interno do curso de Engenharia Elétrica do IFSC Campus Joinville, reúne-se nessa data os professores, a primeira professora da banca, a professora Ana Bárbara Sambaqui, segundo o professor de banca, o professor Rafael Gomes Fausti, e o professor co-orientador, André Boneto Trindade. Para a apresentação pública do trabalho de conclusão de curso da aluna Letícia Beatriz Alves, intitulado como Análise de Viabilidade da aplicação de um projeto de eficiência energética na iluminação pública de uma região da cidade de Joinville, Santa Catarina. Orientado pela professora Joyce Luiz Jerônimo, a qual os fala, com exigência para a obtenção do título de bacharel em Engenharia Elétrica. A aluna terá 40 minutos para a sua apresentação. Então, neste momento, te entrego a palavra, Letícia. Bom, boa tarde a todos, especialmente a banca, a professora Joyce, a professora Ana Bárbara, professor André Boneto e professor Rafael Fausti. É com imenso prazer que eu posso apresentar a minha defesa de trabalho de conclusão de curso, intitulado Análise de Viabilidade da Aplicação de um Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de uma região da cidade de Joinville, Santa Catarina. Meu nome é Letícia Beatriz Alves e a orientadora deste trabalho foi a professora Joyce Luiz Jerônimo. A estrutura do trabalho vai seguir da seguinte forma: inicialmente uma breve introdução, posteriormente será abordada a iluminação pública, também a modernização ocorrida em Joinville, falará um pouco sobre o programa de eficiência energética, a aplicação desse programa para a região do bairro Costa e Silva, e por fim as considerações finais. Na introdução será feita uma breve contextualização e a apresentação da proposta deste trabalho. Bom, dentre toda a energia gerada mundialmente, 30% está destinada à produção de iluminação artificial. Lê. Oi? A apresentação, ela está parada na primeira slide. Eu acho que está publicando isso. Tá, eu vou só mudar, então, a forma de apresentação. Tá. Eu acho que esse problema não vai mais ocorrer. Deu certo? Pode continuar. Deu certíssimo. Certo. Então, como eu falei, a introdução, a iluminação pública, modernização em Joinville, o programa de eficiência energética, a aplicação desse programa para a região do bairro Costa e Silva e as considerações finais. Então, na introdução, uma breve contextualização será apresentada e, em seguida, a proposta deste trabalho. Então, dentre toda a energia gerada mundialmente, 30% é destinada à produção de iluminação artificial. Levando em consideração o consumo no Brasil, 17% está associado à produção de luz, e desses 17, 3,5% é destinado à iluminação pública. Então, com os desenvolvimentos tecnológicos dos produtos, as discussões voltadas à eficiência energética, ela vem ganhando bastante destaque no setor. Ela promove a redução do consumo de energia e acaba gerando impactos econômicos, sociais e ambientais. O desenvolvimento no setor da iluminação, propriamente dito, ele, além dos benefícios e dos impactos econômico, social e ambiental, ele acaba também gerando maior qualidade da iluminação em questões visuais e também a redução dos custos através da utilização de equipamentos mais eficientes. Então, no Plano Nacional de Eficiência Energética, lançado em outubro de 2011, tem-se uma meta de redução da demanda em 0,5% ao ano. Isso representa 106 terawatt-hora até 2030. Já no Plano Decenal de Energia, para o horizonte de 2019, os projetos de conservação de energia e de eficiência energética representam já uma economia de 23,3 terawatt-hora. Isso é suficiente para poupar, por exemplo, a construção de uma usina com capacidade de 4.800 megawatts. Então, levando em consideração todo esse desenvolvimento tecnológico, uma tecnologia que vem ganhando bastante destaque são os LEDs. Através deles é possível fazer a dimerização, o que, teoricamente, reduz bastante o consumo de energia. Eles possuem alta eficácia luminosa,
vida útil e índice de reprodução de cor também elevados, e além disso são compatíveis com dispositivos de telegerenciamento, que são outras tecnologias que vêm sendo integradas à iluminação. Bom, a proposta desse trabalho é basicamente analisar a viabilidade da realização de um projeto de eficiência energética, voltado para a iluminação pública na cidade de Joinville, levando como base a NBR 5101, de iluminação pública, o programa de eficiência energética e os procedimentos do programa de eficiência energética. Então, dentre a metodologia utilizada, fez-se a análise da redução do consumo através de um retrofit, e foram usadas as diretrizes e metodologias aplicadas através do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Com isso, foi feita a determinação. Lê, travou a sua voz. Liga e desliga o áudio. Eu não sei se foi só para mim. Não, desliga a câmera. Voltou. Deu certo? Sim. Todos me ouvem bem? Então, tô te ouvindo. E onde parou? Volta lá na apresentação, foi no primeiro que você estava falando. Aqui? Passou. Aí tu já falou. Até a compatibilidade de telegerenciamento. Próximo slide. Já passou. Aí, parou aí, nesse primeiro. Então, continuando, a metodologia utilizada foi a análise da redução do consumo através de um retrofit aplicado nos sistemas, utilizando como diretriz e metodologia o programa de eficiência energético. Também foi feita a determinação da luminária que estivesse de acordo com o programa, né, com as especificações do programa, e também atendesse às normas aplicáveis. E foi feita a análise da viabilidade da aplicação do programa, norteando, né, os cálculos e a viabilidade econômica da aplicação do projeto. Então, neste item de iluminação pública, será abordado um pouco sobre a definição e um pouco sobre o sistema de iluminação pública. Basicamente, o sistema de iluminação pública ele tem como objetivo prover luz ou claridade artificial aos logradouros públicos nos períodos noturnos ou nos escurecimentos diurnos ocasionais. E ele também pode ser empregado em sistemas onde é necessário a iluminação constante, mesmo em períodos diurnos. Ele acaba sendo fundamental no desenvolvimento social e na qualidade de vida da população, uma vez que ele possibilita a utilização de espaços públicos que antes não poderiam ser utilizados nos períodos noturnos, e também beneficia o comércio e turismo, né, pela circulação local, e acaba reduzindo também a criminalidade. Bom, a iluminação, né, considerando os equipamentos com a utilização da energia elétrica, nós temos 3 tipos de luminárias. Basicamente, as lâmpadas incandescentes, posteriormente as lâmpadas de descarga, e dentro desse grupo enquadram-se as lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico, amplamente utilizadas na iluminação pública, e mais recentemente os LEDs, né, que vem tendo um grande desenvolvimento e já são amplamente empregados na iluminação pública. Bom, levando em consideração todo esse desenvolvimento tecnológico, a gente também acaba tendo o desenvolvimento dos equipamentos e, por sua vez, no caso das lâmpadas, a gente tem o desenvolvimento da sua eficiência luminosa. Então, no gráfico é possível ver, né, inicialmente teve-se as lâmpadas incandescentes, porém elas mantiveram uma eficiência luminosa quase que constante ao longo dos anos. Posteriormente, as lâmpadas vapor de mercúrio, né, que tiveram pouca variação da sua eficiência luminosa ao longo de 20 anos. Em seguida, veio as lâmpadas fluorescentes, e essas, por sua vez, elas já apresentaram uma eficiência luminosa mais elevada. As lâmpadas halógenas e as refletoras, elas também se mantiveram com uma eficiência pouco expressiva, né, com um desenvolvimento pouco expressivo ao longo dos anos, e bem próximo das lâmpadas incandescentes. As lâmpadas vapor de sódio, por sua vez, elas já apresentaram um desenvolvimento mais expressivo, e as lâmpadas vapor metálico, né, e ambas também apresentaram um desenvolvimento ao longo dos anos, e essas duas últimas, elas até hoje são amplamente empregadas na iluminação pública.
Porém, nesse cenário, né, ali após 1980, os LEDs eles tiveram um desenvolvimento bem elevado e hoje representam aí uma das melhores tecnologias para aplicação na iluminação, levando em consideração a eficiência luminosa. Bom, embora as lâmpadas elas sejam o principal elemento dos sistemas de iluminação e o foco desse trabalho, o sistema ele não é composto apenas pelas lâmpadas, né? Então, o sistema de iluminação pública, ele engloba o ponto de conexão da rede elétrica, o relé fotoelétrico, que é responsável pelo controle do sistema, né, controle da luminária, a luminária, que é responsável por abrigar as lâmpadas, o braço da luminária, os elementos de fixação, que acabam sustentando, né, a luminária, e o pote, que é responsável por sustentar todo esse conjunto. Aqui será apresentado o retrofit que foi efetuado na Avenida Santos Dumont, pela Prefeitura de Joinville, para embasar os estudos futuros. Bom, o retrofit, basicamente, ele consiste na substituição de equipamentos que não atendem mais às normas ou são ineficientes e já se tornaram obsoletos, e é feita a instalação de equipamentos mais eficientes em substituição a esses. Um ponto interessante do retrofit é que essa troca é feita sem que mudanças estruturais ocorram no sistema. Então, através dele é possível avaliar o benefício econômico da troca apenas dos equipamentos por equipamentos mais eficientes. Então, o consumo anterior da Avenida Santos Dumont, né, ele foi feito com base na instalação das lâmpadas de vapor de sódio, né, que eram os equipamentos que estavam instalados anteriormente. Foram selecionados 114 pontos de iluminação, todos eles com lâmpadas de 250 watts. E para calcular o consumo, né, estimar o consumo, utilizou-se do período de funcionamento e da potência do conjunto, que é a potência da luminária mais as perdas do reator. E o período de funcionamento, conforme determina a Celesc, para a iluminação pública, deve ser considerado 12 horas diárias durante 365 dias por ano, o que equivale a 4.380 horas de funcionamento anual. O consumo posterior, por sua vez, né, foi feito com base na instalação das luminárias LED, dos mesmos 114 pontos, né? E por que foram escolhidos esses 114 pontos? Esses 114 pontos, eles possuem equipamentos de telegestão. Então, esses equipamentos possibilitam realizar a medição de consumo de forma real, né, com o que está sendo consumido em campo, e através desses equipamentos foi feita a análise. Então, os pontos instalados, as luminárias instaladas nesses pontos são luminárias de 160 watts, e as medições de consumo, né, foram utilizadas através do sistema de telegerenciamento da Smart Green, que disponibilizou essas informações, e com base na medição de consumo desses pontos, como os equipamentos acabam trabalhando com sensor de luminosidade, as lâmpadas elas acabam tendo períodos de funcionamento que variam entre si. Então, foi feita uma média dessas medições para que tivesse um valor padrão para poder realizar os cálculos. Então, com as informações anteriores obtidas, para as lâmpadas vapor de sódio, calculou-se, né, estimou-se um consumo de 139,81 megawatt-hora por ano, e para as luminárias LED, o consumo calculado, né, estimado, foi de 74,9 megawatt-hora por ano. Isso representa uma redução de 46,43% no consumo anual desse grupo de pontos. Bom, agora será tratado um pouco sobre o programa de eficiência energética, os objetivos deles, as etapas e a sua aplicação na iluminação pública. Bom, o objetivo do programa basicamente é promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia, através dos projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica da melhoria da eficiência energética dos equipamentos, de processos e também dos usos finais de energia. Então, o projeto busca maximizar os benefícios públicos, promove também uma transformação do mercado de eficiência energética, porque ele acaba estimulando também o desenvolvimento das novas tecnologias e dos equipamentos mais eficientes, e também a criação de hábitos e práticas que são mais racionais com relação ao uso de energia elétrica. Esses projetos, eles também acabam possibilitando a introdução de fontes de geração de energia limpa, né, como a
fonte fotovoltaica. Porém, essas fontes, elas precisam estar associadas a outras ações de eficiência, né? Por exemplo, a troca de algum dispositivo por um dispositivo mais eficiente e uma tecnologia mais avançada. Bom, dentro do programa de eficiência energética, tem-se os procedimentos do programa, né, que basicamente norteiam toda a execução dos projetos de eficiência energética. Então, dentro dele, ele trabalha com 10 módulos, sendo eles introdução, gestão do programa, seleção e implantação dos projetos, tipologia de projetos, projetos especiais, projetos com fonte incentivada, cálculo da viabilidade, medição e verificação dos resultados, avaliação dos projetos e programa e prestação de contas. Então, durante a execução de um projeto de eficiência energética, onde a aplicação dele será efetiva, todos esses módulos, né, devem ser contemplados, exceto aqueles que não fazem parte do projeto. Por exemplo, caso não seja um projeto especial, né, o módulo 5 acaba sendo desconsiderado. Mas, de forma geral, todos os módulos são compreendidos na execução de um projeto de eficiência energética. Na aplicação pública, o programa de eficiência energética, ele visa prestar apoio às prefeituras municipais por meio da melhoria da eficiência dos seus sistemas de iluminação, né, através da eficientização dos equipamentos e do sistema em si. E esse projeto, ele pode ser feito realizando a troca de lâmpadas luminárias, reatores e ignitores, relés fotoelétricos, fiação, braços, postes e até mesmo elementos de fixação. Então, um projeto de eficiência energética, né, nos moldes do programa, ele pode contemplar a troca de um ou mais desses componentes. Bom, levando em consideração a aplicação do programa para a região do bairro Costa e Silva, será apresentado o sistema atual, o sistema proposto, a economia de demanda e energia, e também a análise da viabilidade da aplicação desse projeto. Bom, a região escolhida foi o bairro Costa e Silva, em Joinville, não foi o bairro completo, né, a região está destacada na imagem ao lado, constituída por 273 pontos de iluminação, todos eles com lâmpadas vapor de sódio instaladas. Essas lâmpadas são de 100 watts de potência, com uma vida útil de 32 mil horas e uma eficiência luminosa de 95 lumens por watt. Então, para o sistema proposto, né, inicialmente precisou-se determinar qual luminária seria escolhida. E de acordo com as determinações da ANEEL, é obrigatório que essa luminária e que os equipamentos em geral utilizados nos programas de eficiência energética sejam certificados, homologados, e é obrigatório que eles possuam o selo Procel. Então, dessa forma, fez-se uma consulta na plataforma do Procel Info. Lá eles disponibilizam a lista de todos os setores, com todos os equipamentos e dispositivos certificados e que possuem o selo. E dentro da iluminação pública, determinou-se algumas luminárias que poderiam atender às expectativas do projeto. Então, dessa forma, entrou-se em contato com as fabricantes, e apenas a LED Star nos deu retorno. Porém, a luminária escolhida, conforme a lista do Procel, ela havia sido descontinuada. Então, dessa forma, a própria LED Star se disponibilizou a informar, prestar as informações com relação à datasheet do modelo atual, que era referente, né, e equivalente àquela luminária que havia sido escolhida. Então, por fim, determinou-se que a luminária LED seria da marca LED Star, de 46 watts de potência, com uma expectativa de vida de 1000 horas e uma eficiência luminosa de 145 lumens por watt. Essa luminária, embora ela não esteja na lista do Procel ainda, ela possui toda a certificação, já está homologada e também possui o selo Procel. Então, o selo indicado ali na imagem é o selo referente a essa luminária. Bom, como foi citado anteriormente, a norma ela também precisa atender aos requisitos mínimos exigidos pela norma, e a norma utilizada foi a 5101 de iluminação pública. Então, para isso, foi necessário determinar a classificação das vias que estavam sendo utilizadas para o estudo.
levando em consideração alguns fatores, né, de movimentação e de tráfego dessas vias, determinou-se que as vias são de classificação V4, são vias coletoras, vias de tráfego importante, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevados e volume de tráfego leve, ou também podem ser ruas de vias locais, vias coletoras, com vias de conexão com menos importantes e vias de acesso residencial que possuem um tráfego médio. Bom, com a classificação definida, passou-se a utilizar o software de Eluxevo. Porém, o software utiliza como parâmetro para os seus cálculos a norma europeia 13.201, de 2015. Então, a parametrização do software, ela precisa estar de acordo com o que a norma, a NBR 5101, estabelece. Fazendo uma verificação dos requisitos mínimos que a norma NBR 5101 especifica para a classificação V4 e comparando com as especificações da norma europeia, verificou-se que a norma V4, a classificação V4 é equivalente à classificação M4 da norma europeia. Então, todas as parametrizações do sistema foram feitas com base na classificação M4. Bom, como eu tinha falado anteriormente, a luminária atual da LED Star, ela não está na lista do Procel. E por ela não estar na lista do Procel, a empresa ela não é autorizada a disponibilizar os arquivos fotométricos dessa luminária até que o Procel os publique, né, na sua plataforma. Então, tentou-se, de algumas maneiras, conseguir esses arquivos, porém sem sucesso. E aí, por fim, decidiu que seria utilizado os arquivos fotométricos da luminária anterior, uma vez que as duas luminárias são equivalentes, né? Até mesmo de acordo com a empresa, elas são equivalentes, apenas questões estruturais ali do modelo da luminária foram alteradas. Então, colocando todas as informações no simulador, né, os arquivos fotométricos, as informações com relação à via que estava sendo analisada e também a classificação que havia sido determinada, verificou-se que a luminária atendeu todos os requisitos mínimos exigidos por norma e poderia ser utilizada para a execução da análise da viabilidade desse projeto. Bom, com isso a gente entra no cálculo da economia de energia e de demanda. Esse cálculo é feito com base no módulo 4 do PROP, que delimita a tipologia dos projetos. Então, para a iluminação pública, a energia consumida é calculada a partir da seguinte equação, que leva em consideração o período de funcionamento do sistema, conforme citado anteriormente, de acordo com a Celesc, 12 horas por dia, durante 365 dias por ano, e também leva em consideração a potência instalada, que é a potência da lâmpada mais o reator, né, ou o driver, e a quantidade de pontos de iluminação daquele sistema. Então, com isso, obteve-se uma energia consumida para o sistema atual de 239,15 MWh por ano, e do sistema proposto em torno de 125,55 MWh por ano. Com esses resultados, né, é possível determinar a economia de energia, que será utilizada mais à frente. Essa economia de energia, ela é calculada a partir da diferença entre a energia consumida atual e a energia consumida proposta. Já para a demanda média na ponta, é utilizada a seguinte equação, que também leva em consideração a potência instalada, porém, utiliza-se um fator de coincidência na ponta. Esse fator de coincidência na ponta, ele é o período de funcionamento do sistema na ponta, de acordo com a Celesc, que o máximo determinado pela Celesc são de 3 horas por dia, compreendendo das 6h30 até as 9h30, 22 dias por mês e 12 meses por ano. Então, como o sistema de iluminação pública ele acaba operando dentro desse horário de ponta e durante todos os dias do ano, foi considerado um fator de coincidência na ponta unitário. Assim, obtendo uma demanda média na ponta do sistema atual de 54,6 kW, e para o sistema proposto, uma demanda média na ponta de 28,94 kW. Com isso, é possível calcular a redução de demanda na ponta, que a aplicação dessas luminárias vai beneficiar, que é a diferença entre a demanda média na ponta atual e a demanda média na ponta no sistema proposto. Com isso, a gente entra no cálculo de viabilidade, efetivamente,
que é determinado através do módulo 7 do PROP, que delimita os cálculos de viabilidade para todos os tipos de projeto. Então, inicialmente, determina-se o custo evitado de demanda de energia. As equações para calcular esses custos, elas são disponibilizadas tanto pela ANEEL quanto na chamada pública ou no edital vigente da Celesc, porém, a própria Celesc acaba disponibilizando esses valores já calculados com base nas resoluções homologatórias da ANEEL, vigente para o ano que está sendo feita a chamada pública, levando em consideração um fator de carga de 70% e uma constante de 0,15, ele também leva em consideração o módulo 7 dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética. Então, com esses valores calculados, é possível determinar o benefício anualizado, né, utilizando a economia de energia calculada anteriormente e a redução de demanda na ponta, cada uma multiplicada pelo seu respectivo custo, e a somatória, né, vai resultar no benefício que esse sistema vai trazer de forma anual. Então, o resultado para o projeto em questão foi de um benefício de R$ 76.876,39. Porém, para determinar a viabilidade desse projeto, é preciso determinar também qual o custo total desse projeto, né, para a concessionária. Então, primeiramente, foi adquirido o custo unitário dos equipamentos, né, através de orçamento com a empresa, e pela vida útil do equipamento, e considerando uma taxa de 8%, de acordo com a Celesc também, é determinado o fator de recuperação de capital e o custo total com os equipamentos. O resultado obtido foi de R$ 130.000, R$ 130.638,69 como custo total em equipamentos, e o fator de recuperação de capital foi de 0,98. Para calcular os custos totais do projeto, alguns outros custos acabam sendo empregados, de acordo com a chamada pública da Celesc. São eles a mão de obra própria e os custos com transporte. Esses dois, eles acabam tendo relação com o custo total do projeto. Então, conforme o custo total do projeto aumenta, esses custos também acabam aumentando. E também temos os custos indiretos e o custo com auditoria contábil financeira, que são custos já fixos e pré-determinados pela Celesc. Então, dessa forma, somando todos os custos calculados, chegamos em um total do projeto de R$ 206.067,67. Então, com todas as informações calculadas anteriormente, a gente consegue determinar o custo anualizado, que é extremamente importante para determinar a relação custo-benefício do projeto, levando em consideração o custo de cada equipamento, o custo total do projeto, o custo total em equipamentos e o fator de recuperação de capital. Então, dessa forma, né, utilizando a seguinte equação e relacionando todos esses custos e o fator de recuperação de capital, chegou-se num resultado, né, de custo anualizado para esse projeto de R$ 20.200,81. Com isso, a gente chega finalmente no cálculo da relação custo-benefício desse projeto, relacionando o custo anualizado e o benefício anualizado. Então, dessa forma, encontrou-se uma relação custo-benefício de 0,6, o que se enquadra no que é estabelecido pela ANEEL. A ANEEL estabelece que os projetos eles precisam possuir uma viabilidade, né, uma relação custo-benefício igual ou inferior a 0,8 para que eles sejam possam ser empregados de forma efetiva. Agora a gente entra na parte de considerações finais, né, abordar as conclusões e também as sugestões de trabalhos futuros. Então, levando em consideração os resultados obtidos através das análises, fica evidente a viabilidade da implantação desse projeto e também, consequentemente, da implantação das novas tecnologias voltadas à eficiência, visando a redução do consumo de energia, de demanda e também a conservação de energia. Então, através dos resultados, constata-se também que houve uma redução de 47% tanto no consumo de energia quanto de demanda, apenas com a substituição das luminárias, sem alterações estruturais ou de conexão, ou de troca de outros componentes, né? E esse percentual de redução, ele ficou bem próximo do valor obtido através da análise da Santos Dumont, o que já era esperado, e ele também acaba reforçando, né,
o potencial de redução que a substituição dos sistemas obsoletos pode resultar após a instalação de equipamentos mais eficientes. E também um ponto legal de se falar, importante, é que mesmo com a utilização de luminárias LED com menos de 50% da potência comparadas que hoje estão instaladas, houve o atendimento dos requisitos mínimos exigidos pela norma. Então, dentre as sugestões de trabalho futuro, né, estão o desenvolvimento completo de um projeto de eficiência energética que contemple todos os módulos do programa e dos procedimentos, visando a sua aplicação em algum sistema, com aprofundamento também nas normas da SELESC e na NBR 5101. Também sugere-se algum estudo para identificar os impactos da utilização das novas tecnologias, como os equipamentos de telegestão, em conjunto com as luminárias LED, na eficientização desses sistemas de iluminação, também adicionando a dimerização no processo, né, conforme falado anteriormente, que teoricamente pode contribuir ainda mais para a redução do consumo de energia desses sistemas. E, por fim, uma avaliação dos benefícios sociais e econômicos efetivos após a implantação dos projetos de eficiência energética, com o objetivo de constatar se as expectativas do programa e os objetivos dos projetos foram efetivamente alcançados. Então, agora eu inicio os agradecimentos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a minha família, que sempre esteve presente e me ajudando, né, e possibilitando que eu estivesse aqui hoje. Gostaria de agradecer à professora Joyce, né, em especial, por ter prestado todo o apoio necessário para a execução desse trabalho, e também aos membros da banca, pela disponibilidade de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Instituto Federal de Santa Catarina, né, e todos os docentes e servidores, né, por sempre estarem dispostos a ajudar no que fosse necessário. Agradeço aos meus colegas de graduação, né, que de alguma forma sempre ajudaram a chegar nesse momento. Agradeço também a Smart Green, Desenvolvimento de Tecnologias, que possibilitou o acesso a várias informações relevantes para a execução desse trabalho. E também agradeço a todos que, de alguma forma, colaboraram, né, para que esse momento acontecesse. E é isso, obrigada. Parabéns, Letícia, você fez em 30 minutos, né, desconsiderando ali o início, mas muito bem, tá? Neste momento eu vou abrir, né, as considerações para a banca, para que cada um tenha em torno de 15 minutos ali para as considerações e arguições, ou até menos, né? Eu inicio, então, com a professora Ana Bárbara Sambaqui. Eu vou considerar que é por ordem alfabética, tá? Letícia, querida, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite para participar dessa banca, né? Então, agradeço você, a professora Joyce. Fiquei muito honrada com o convite. Amo a parte de distribuição, não conheço ou não conhecia tão a fundo a parte de eficiência energética nesse contexto que vocês atuaram, e eu agradeço por isso também, porque com isso eu consegui abrir um pouco mais o meu leque de conhecimento, né? Então, assim, sua apresentação foi muito segura, muitas das coisas que eu tive dúvida, que eu anotei, você acabou esclarecendo ao longo da apresentação, e como eu fiz várias anotações no teu documento, que eu vou passar para você e para a professora Joyce, e claro, para o professor André Boneto, que é o orientador também, né? Aí você está destacado, você vai conseguir contribuir, porque se você explicou para mim, você vai perceber realmente que ali faltou talvez esclarecer um pouquinho para que o texto como um todo ele se torne um texto mais didático, porque a gente tem que lembrar que nem sempre o texto é lido por pessoas que conhecem a fundo. Muitas das vezes são pessoas que estão começando a estudar. E, nesse sentido, eu começo a falar do teu trabalho, que eu tenho, vocês têm, todos nós temos em mãos, a partir de agora, um trabalho muito rico em termos de pesquisa nessa área, tá? Você foi muito a fundo na tua bibliografia,
e uma bibliografia até relativamente atual, né? Vocês buscaram bibliografias mais antigas como bibliografias atuais, e vocês focaram muito na iluminação pública, na eficiência energética, mas trouxeram um histórico desde a evolução da lâmpada, a Celesc entrando como concessionária aqui de Santa Catarina, qual foi o papel dela e o que explica, o que coloca, o que comprova a importância dessa principal palavra-chave, que é a eficiência energética nesse contexto do sistema de distribuição, pensando no sistema elétrico como um todo, tá? Então, vocês estão nos fornecendo um trabalho muito rico nesse sentido, e muito importante que vocês colocaram essas várias opções para continuidade e novos trabalhos a partir dele, tá? Então, eu sei que não deve ter sido uma pesquisa muito fácil nesse sentido, porque vocês abriram um leque, e isso demandou muito estudo, né? O que também comprova a tua capacidade, de que, de certa forma, eu já conhecia, porque não é qualquer aluno que consegue fazer uma pesquisa nesse sentido. E aí o teu trabalho está muito bem estruturado, porque você faz essa revisão bibliográfica e você consegue situar qualquer um que está lendo o teu trabalho para entender a pesquisa que vocês estão fazendo, tá? Então, isso ficou muito bom, e aí você vem e coloca na teoria muito bem o objetivo principal, que é focar na eficiência energética no sentido de redução de energia consumida como um todo, redução da demanda de ponta e redução da relação custo-benefício, né? Então, vocês acabam usando multivariáveis para conseguir encontrar um ponto bom que seja comprovado por um RCB, ou seja, uma relação custo-benefício menor que 0,8, que é o exigido pela Celesc, e não focando uma única variável, mais de uma. Isso também acaba dificultando o trabalho e dando maior valor ainda para ele, tá? Mesmo que vocês tenham dentro dos vários módulos que envolvem eficiência energética, nesse momento, tendo utilizado somente 2 dos módulos, eu diria assim, vocês usaram muito bem 2 dos módulos, tá? Porque não adianta querer abraçar um trabalho completo num primeiro momento, se vocês não conseguirem ir a fundo e atingir os objetivos. Então, é preferível que se faça da forma como vocês fizeram, vocês 3 trabalharam junto, você, a professora Joyce e o professor André, para focar muito bem nesses 2 módulos, que são o módulo 4 e o módulo 7, principalmente o 7, que reverte numa viabilidade econômica, tá? E eu digo assim, vem informações como 3% do 17% do consumo total de energia é de iluminação pública, a gente tem que realmente entender que isso é uma preocupação que tem que ser constante voltada para essa eficiência energética. E tem uma frase que você usou no teu trabalho, que eu vou querer guardar para mim, para sempre, que é: equipamentos mais modernos e eficientes auxiliam como fonte de energia. A gente sempre vê essa eficiência como uma sobra de energia que pode ser reutilizada. E hoje, depois da leitura do teu trabalho, eu começo a enxergar esses equipamentos como uma nova fonte de energia, não só como a sobra de energia, né? É uma forma diferente de olhar para o sistema como um todo, porque realmente é uma sobra significativa, no sentido de que você coloca lá que entre 2015 e 2017, o Brasil deixou de economizar mais de 142 mil gigawatts de energia, o que significaria ali um desperdício muito grande, um período que a Itaipu não precisaria estar trabalhando, né? Então, vocês colocam com dados que a gente começa a entender essa importância, tá? E aí você apresenta detalhadamente toda a tua metodologia, e que daí eu digo assim, quando eu li o teu resumo, eu entendi que você ia focar na troca por luminárias. Num determinado momento da tua pesquisa, me pareceu que vocês não iam trocar as luminárias como um todo, só trocar as lâmpadas por lâmpadas LED. E aí, ao final, eu entendi novamente, quando vocês explicaram muito bem que o modelo de luminária não deu, pegaram o outro, e que foi perfeito, porque o fluxo luminoso, no final, a eficiência luminosa, ela estava garantida, né? E aí eu entendi, sim, que o final, na verdade, que vocês estavam trocando era a luminária
como um todo. Por que essa observação? Porque isso tem um custo maior. Trocar só a lâmpada ou trocar toda a luminária, o custo é diferente. E como vocês também focaram ali na relação custo-benefício, né, que é uma das coisas que a ANEEL pede, isso é importante, isso faz a diferença. Mas considerando que vocês tiveram lá no final um retorno de 0,26, quando a ANEEL pede que seja menor que 0,8, vocês tiveram um estudo que comprova realmente que o futuro nosso é aí, é focar na eficiência energética, e que vocês conseguiram enxergar uma das linhas dentro da energia, que é a iluminação pública, e que eu te confesso, trabalhando tantos anos na distribuição, nunca tinha parado para pensar que a iluminação pública, se focado em eficiência, daria um retorno tão grande em termos de ganho de energia para ser utilizada, ou para não precisar que uma nova geradora precisasse ser construída, né? E aí entra no detalhe que você muito bem põe no texto, que é a gente tem o ganho da parte ecológica também, né? Toda aquela parte que, olha, não vou precisar construir hidrelétrica, não vou precisar mexer na minha estrutura, criar um novo alimentador. Então, são várias coisas que eu acho que tem para ser mostrado muito além do que só esse valor que vocês mostraram, tá? E aí, assim, eu não tenho muito mais, porque tenho várias coisas escritas aqui, mas, assim, eu tinha dúvida com relação a essa estimativa que vocês fizeram, mas você deixou muito claro e me deixou segura em entender que essa estimativa que vocês fizeram para o ano, tanto usando a parte da Santos Dumont, que já tinha sido substituída, como, aliás, com a parte da lâmpada a vapor me ajuda? Vapor de sódio, que já estava para de LED, eu fiquei um pouco na dúvida, mas na tua apresentação essa dúvida foi esclarecida, e como isso está lá numa das observações, eu peço para vocês só observarem isso, dar uma melhorada no sentido da explicação na escrita, que pode ter sido uma falha na escrita. Mas, assim, ótimos resultados, abre um leque de linhas futuras para pesquisa, e eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar. Deixo o próximo membro da banca contribuir nessa parte técnica também. Tá, Letícia? Então, muito obrigada e parabéns por essa conquista, ou mais esta conquista, né? Obrigada. Obrigada, professora Ana. Neste momento, eu, então, abro a palavra para o professor Rafael Gomes Fausti, para as suas arguições e considerações. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar da banca. Gostei bastante do trabalho, quando eu li, um trabalho fácil de leitura, consegui ler o trabalho todinho sem ter muita dificuldade, bem tranquilo. Muito interessante o trabalho, pelo retorno que tem, a viabilidade que tem de instalação da parte de troca de substituição para a lâmpada LED, luminária LED para a iluminação pública, que isso está sendo construído normalmente só em vias novas, né, estão colocando, mas as substituições em vias antigas não está sendo feita. É raro ver os casos que isso acontece. Então é interessante ter esse projeto para mostrar que realmente vale a pena focar nisso aí. É um gasto em um ano, mas que vai ter um retorno em pouco tempo, vai ter esse retorno ali. Então, o teu trabalho, se não me engano, era 2 anos e 3 meses, 2 anos e pouquinho. Exato. Então, o retorno, e um prefeito quiser fazer uma cidade, ele consegue ter esse retorno ali antes de acabar a gestão dele. Então, já fica mais feliz, consegue já colocar na propaganda, já que eles gostam de fazer bastante propaganda, o que fizeram, né? Então, isso é algo interessante. Só uma pergunta que fiquei um pouco em dúvida, né? No trabalho não explicou um pouquinho. Tu falou o bairro Costa Silva, e não explicou por que o bairro Costa Silva. Podia ser qualquer outro bairro aqui em Joinville, mas colocou o bairro Costa Silva sem... Não está escrito no texto, só colocou aleatório. Sim, então, inicialmente, né, como utilizou-se como base a Santos Dumont, a gente tinha pensado, né, eu gostaria de trabalhar com uma rua inteira, né, para ter os mesmos moldes que foram aplicados na Santos Dumont. E durante essa escolha, eu acabei escolhendo a rodovia Rodolfo Jal. Só que essa rodovia, ela acaba ultrapassando os limites de Joinville. E aí, acabaria complicando um pouco a aplicação desse projeto, porque entrariam 2 prefeituras para executar a troca em uma mesma rodovia, vamos dizer assim.
Então, dessa forma, né, eu busquei algumas informações ali com a Smart Green, né, para verificar uma região que tivesse lâmpadas a vapor de sódio ainda, que não tivessem sido modernizadas ainda, porque muitos pontos de iluminação estão sendo substituídos por LED aqui em Joinville. E aí, para ter uma relação parecida com a obtida na Santos Dumont, utilizou-se essa região do Costa e Silva, que possibilitou as instalações ali num lugar concentrado, né? Outros bairros de Joinville, eles possuem luminárias, lâmpadas vapor de sódio, porém elas são um pouco mais espaçadas entre elas. Então, quis se trabalhar com essa região do bairro Costa e Silva para ela estar um pouco mais integrada em relação às outras regiões. Não que esse projeto não pudesse ser aplicado em outras regiões, ele pode ser aplicado em qualquer rua de Joinville que tenha luminárias vapor de sódio. Mas como a gente estava trabalhando com base na Santos Dumont, eu quis pegar lugares que me possibilitassem ter uma potência parecida, né, um consumo de energia parecido com a da Santos Dumont, e aí casou que essa região do bairro Costa e Silva acabou tendo esse número de luminárias com essa potência de 100 watts, que ficou bem próximo do que a gente tinha na Santos Dumont. Então, basicamente, foi por isso a escolha do bairro Costa e Silva, né? Então agora está explicado. Isso aí não estava no texto, assim, escolheu uma região aleatória, né? Isso é normal acontecer. Chegou a ver em Joinville os projetos que estão tendo substituição? Tem bastante projeto? Não tem? Como é que está? Tu acabou de falar alguma coisa assim? Sim, tem bastante projetos. Até final do ano passado, em torno de 6 mil pontos estavam sendo substituídos em Joinville. Agora eu não sei te dizer como ficou essa substituição, né? Era o que eu tinha acesso a partir dos projetos de telegestão no qual eu estou atuando hoje em dia, mas bastante pontos de Joinville estão sendo modernizados e a tendência é que os pontos que estão com vapor de sódio sejam substituídos gradativamente, né? Obviamente, eles acabam dando prioridade para as vias de maior fluxo, né, vias principais, mas a tendência é que todo o parque de Joinville seja modernizado. Chegou a fazer uma estimativa, se fosse trocado Joinville toda, como ficaria o custo? Só por cima, ou não chegou nem a pensar assim, número de lâmpadas, quantas tem o foco normal? A grosso, assim, fazer aquela conta de padeira, pelo menos. Não, com relação a essa estimativa de custo, não foi feito. Mas coloca-se como talvez um estudo futuro, né? Sim, mas é bastante via também, é bem complicado fazer, porque são várias alterações, cada via tem uma iluminação diferente. Isso, entraria várias outras potências relacionadas, né, e aí as análises com relação às luminárias que seriam utilizadas para substituição também acabaria ficando bem mais pesada do que foi nesse projeto, né, então, por isso escolheu-se também essa região, por ter luminárias de 100 watts, né, não ter essa variação de potência com relação às luminárias instaladas. Pegou a casa da potência mesmo, né? Essa aqui é a potência para ser bom, vou usar essa aqui, que é mais... Exato. Okay. O teu trabalho eu gostei bastante, né? Então, tá bem escrito. Erros, assim, só algumas coisinhas de formatação, que provavelmente vai fazer toda a revisão e vai olhar, né? Provavelmente foi na geração do PDF, mas sem estresse ali. Gostei bastante do projeto, um resultado bastante interessante. Pensam em publicar no Procel, fazer algum projeto no Procel futuro, para participar com esse projeto? Quem sabe? É uma das ideias, né? Em algumas conversas com a professora Joyce, a gente comentou sobre a possibilidade, né, de incrementar os módulos faltantes e talvez aplicar esse projeto, né, apresentar esse projeto para que seja realizada a substituição aqui nessa região. Certo. Então, parabéns pelo projeto, gostei bastante. Espero que continue o projeto futuramente, né, para ver se a gente consegue ter retorno aqui na nossa região e também em outras regiões, né, que, como a Ana falou, economizar energia é deixar de construir uma hidrelétrica, diminuir a parte de ambiental, né, poluição ambiental que as hidrelétricas geram, as termoelétricas geram, então não vai precisar fazer isso, diminuindo a demanda. A nossa usina carvão deixa de queimar menos carvão por um instante, então isso é interessante. Bastante interessante. Parabéns pelo projeto. Obrigada, professor Rafael.
Neste momento, acho que o professor, o orientador, o professor André Boneto Trindade, vai ter o seu momento de fala. Então, tá bom. Parabéns, Letícia, pela apresentação aí, pelo trabalho que você realizou, né? Pude acompanhar aí desde a geração do primeiro artigo, o acompanhamento da Joyce como sua orientadora aí do TCC, né? A característica aí bem, vamos dizer assim, pontual, né? Praticamente toda semana aí vocês duas conversavam, né? Eu escutava a conversa em paralelo aqui, mas enfim, né? Percebi aí que, né, o trabalho fluía desde o início, foi fluindo, né? Em busca de dados, enfim, busca dos softwares, enfim, aí, né? Enfim, para gerar todo esse trabalho que você realizou, né? A Letícia também, outra característica, eu falei com a Joyce uma vez, que ela é bem persistente, que enquanto eu era professor lá em Jaraguá, ela saía aqui de Joinville para ter aula de CLP lá em Jaraguá, né? Então, bem persistente, assim, tá? E também mostrou aqui nesse trabalho, tá? Eu olhei a última versão também do trabalho escrito, anotei aqui também, já passei para a Joyce algumas considerações, tanto de escrita, erro com ortografia, enfim, né, mas isso aí é fácil de corrigir. Outro ponto, né, o ponto que o Rafael também falou interessante, né, da localização geográfica do Costa Silva, mesmo assim, além do Costa Silva, né, até mesmo da Santos Dumont, né, para quem não é da cidade, quem for ler, né, imagine, né, o cara vem do Rio de Janeiro, lá pensa que é o aeroporto, não sei, né, cada cidade tem uma denominação, então é interessante também falar da Santos Dumont, né, qual parte, se foi toda revitalizada, enfim, né, dá uma situação geográfica, assim, para todas as, né, a localização, tanto Costa Silva quanto do Santos Dumont. No geral, eu não tenho, né, o que acrescentar aí, né, eu acho, né, foi o que já foi comentado pelos outros professores, né, é muito interessante essa área aí, né, né, além, né, da situação que a gente está tendo ainda aí com a pandemia, né, que buscar as coisas não ficou tão fácil, não ficou trivial, né, teve que buscar vários outros meios alternativos para buscar os dados, né, eficiência, né, qualquer local hoje em dia, né, principalmente no nosso país, situação, tudo que vem aumentando o preço, a gasolina, eu tive que correr aqui antes da reunião para abastecer, porque eu sei que vai ter mais um aumento aí de gasolina, né, e a energia elétrica também, uma hora ou outra, não vai fugir disso. Então, quanto mais eu tiver, não só na iluminação pública, mas internamente, né, na nossa casa, todo mundo, acredito eu, hoje já substituiu as lâmpadas convencionais, tanto, né, as incandescentes que já saíram do mercado, enfim, mas a gente leva em consideração isso quando toca no nosso bolso, né, a gente vê isso aí como melhor, né, uns olhos mais atentos, assim. Então, nossos gestores públicos também, assim, deveriam, né, levar isso em consideração. Então, acredito que foi um trabalho, né, como o Rafael falou, né, eu faço leitura, né, e também aí, como a Ana falou aí, né, se a gente poupa de um lado, evita gastar recursos naturais em outro lado, tá certo? Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho. Obrigada. Então, vamos agora, eu vou me reunir com a banca, então as nossas telinhas aqui vão ficar preta, né? Tipo, os professores vão desligar suas câmeras, eu vou chamar os professores ali, fiquem tranquilos com seus celulares na mão, por favor. Aí a gente vai conversar para fazer a parte da decisão da banca, tá bom? Então a gente retorna daqui a pouco.
Oi! Deixa eu colocar meu... Pronto. Retornamos. Professora está. Vou, então, apresentar a todos a decisão da banca. Eu quero manter ainda o suspense. Ah, não deu tempo. Então, apresento a vocês. Vocês estão... Está apresentando? Sim. Aqui tá. Sim. Então, apresento a vocês a ata, tá, da defesa de conclusão de curso, em 17 de março de 2021, com início às 14 horas, em videoconferência na plataforma do Google Meet. Teve lugar a sessão pública da defesa de trabalho de conclusão de curso de Letícia Beatriz Alves, intitulado Análise de viabilidade da aplicação de um projeto de eficiência energética na iluminação pública de uma região da cidade de Joinville e Santa Catarina. Requisito parcial para obtenção de título de engenheiro, ou engenheira, que a gente vai mudar para engenheira, eletricista. Compuseram a banca examinadora. A presidente, professora Joyce Luiz Jerônimo, a também orientadora, o co-orientador André Boneto Trindade, a professora Ana Bárbara Sambaqui e professor Rafael Gomes Fausch. Após a exposição oral, a acadêmica foi arguida pelos componentes da banca que se reuniram reservadamente e decidiram aprovar com conceito 9 o trabalho de conclusão de curso. A validação da atividade de trabalho de conclusão de curso ocorrerá quando a entrega da versão final do trabalho na versão física encadernada em capa dura e na versão digital, no arquivo, no formato PDF, a qual deverá, o arquivo em PDF, ser entregue preferencialmente até dia 31/3. Tá? Temos 2 semanas. Tendo o presidente da banca declarado a sessão, lavro essa ata, dizendo que a aluna está aprovada no seu trabalho de conclusão de curso. Obrigada. Parabéns, Letícia. Estamos muito felizes com o trabalho. Foi muito bom também trabalhar com você. Eu falo como orientadora. E neste momento, eu falo que se alguém quiser falar, após este momento, eu acho que você já deve ter falado, até brinquei com a Letícia ontem à noite, sobre quando a banca sai, tipo, as conversas que são ótimas, as conversas com os amigos neste momento. Mas eu estou muito, muito feliz com o trabalho. Tem algumas correções, a gente vai conversar. Eu vou pegar as correções com a professora Ana e com o professor Rafael. Com o professor André já está em minhas mãos, Então, essas correções eu vou te entregar. E assim também colho as assinaturas para a ata, assim, e também para a ficha de avaliação. Neste momento, muito parabéns, mérito seu, a gente trabalhou em conjunto, mas eu sou só uma orientadora, o trabalho foi todo seu, tá? E se alguém quiser, neste momento, falar, acho que já falaram, não sei, se os amigos já deram parabéns para você. Já, Foi. Agora, se a banca quiser falar, eu estou neste momento... Ana? Tá. Sem o microfone. Na verdade, Letícia, só tenho a parabenizar e mais uma vez agradecer pela oportunidade de corrigir o teu trabalho, que estava muito bem escrito, e por me permitir conhecer algumas coisas novas que até então eu não tinha entrado tão a fundo, E com certeza eu vou usar muito desse teu trabalho para algumas outras coisas que já estão pipocando na mente. Então, parabéns, Que você tenha um caminho lindo aí pela frente cada vez mais.
Obrigada, é uma honra, né, ter vocês na banca. Acho que professores que eu admiro tanto, né, alguns eu já tive contato, Rafael Fausto, eu acabei não tendo contato durante a graduação, nem no técnico, mas sempre ouvi falar muito bem, né, então, para mim é uma honra tremenda, né, ter vocês aqui, podendo avaliar meu trabalho, dando contribuições tão valiosas, né. Muito obrigada. Rafa? É só agradecer por participar desse trabalho como banca, né? Que o trabalho está bem escrito, parabéns, e que consiga seguir a carreira, continuar os estudos, né? E futuramente, aí, porque tem futuro. Né? Trabalho bem escrito, tem dedicação, pelo jeito, vai longe. Parabéns. Professor André? Também só para agradecer a oportunidade, né? E é isso aí, bola para frente agora e pegar o canudo, né? Até mais. Então, neste momento, Letícia, parabéns. Que a gente já tinha conversado para ficar tranquila que ia dar tudo certo e que agora a gente tem outras etapas e você, tipo, assim como todos os demais da banca falam, é futuro brilhante, invista em você, acredite e estava muito bom o trabalho, como eu já tinha... assim, a gente já conversa toda semana, né? Tava muito bom, muito bem escrito, algumas correções, mas que tu consegue corrigir rapidinho, tá? Neste momento eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a presença de todos os que estão neste momento, né? Eu falo assim, nessa sala, né, do Google. E encerro a apresentação do TCC da Letícia Beatriz Alves.